na plateia vários ângulos diferentes. Está um presidente de Junta de Freguesia, Santa Maria Maior, aqui de Lisboa, que é a maior Junta de Freguesia, e justamente porque no outro programa que eu fiz estiveram cá também vizinhos da sua freguesia, o senhor não esteve, mas desta vez as alterações que estão a ser feitas a esta lei vão delegar-vos poderes aos presidentes de Junta de Freguesia. Que poderes são esses? Oxalá delegassem, porque nós, com o nosso sentido prático e de vivência muito direta da realidade, porventura seríamos muito mais eficazes do que aquilo que está a acontecer agora, porque temos um problema que é a urgência. E eu quero dizer, apesar de tudo, aqui uma coisa, se me permite um comentário. Há aqui uma enorme falácia, para usar uma palavra mais elegante, é que o arrendamento já é livre neste país. Quem aluga uma casa depois de 1990, aluga acordando com o proprietário da casa, pelo tempo que for estabelecido e pelo preço que ele pedir. Portanto, esta ideia que as rendas são todas baixinhas e que estão congeladas não é verdadeira na sua maioria. Portanto, só vai funcionar para as rendas acessíveis. Só vai funcionar para as casas anteriores a 1990, aí sim, as rendas estão... E para o arrendamento acessível, estão, não é? porventura, baixas, embora já não seja bem esse o paradigma, estão baixas, mas também se referem a pessoas que têm todas mais de 65 anos, 70, 80, e que estão em fim de ciclo de vida. E, portanto, o mais natural de uma sociedade que respeita a dignidade humana, que respeita o direito à habitação, enfim, que respeita todos os valores nos quais os cristãos e os não cristãos, todos os valores, naturalmente deveria proteger estas pessoas e encontrar todos os mecanismos para que estas pessoas possam viver em paz até ao fim do seu ciclo de vida. E é isso que está em questão no centro histórico neste momento. Nós estamos a ser bombardeados pela Lei Cristas, porque eu estou de acordo que a Lei Cristas pode ter as costas muito largas, mas criou uma espécie de tónico para todas as investidas que têm havido até aqui, porque passou a ser muito mais fácil tirar as pessoas com o célebre balcão do arrendamento, que de facto é um balcão dos despejos. Eu não queria acreditar nisso, mas de facto é um balcão dos despejos. Para além disso, o que é que a Lei Cristas ou a lei do PSD e do CDS? O PSD às vezes passa por aqui como pingo pela chuva, mas também entre os pingos da chuva, mas é bom dizer que também tem responsabilidades. O que é que a Lei Cristas trouxe de mal? Permitiu que se agilizasse de uma forma muito rápida a saída destas pessoas, porque ao dizer-se na lei que ao não responder a uma carta está a aceitar tacitamente a transformação do seu contrato antigo num contrato moderno a prazo, são pessoas que têm uma grande iliteracia neste momento, até devido à idade, são pessoas que não abrem o correio e dizem que se não responder dentro de um mês é porque aceitou as nossas condições. E isto tem sido uma tragédia no centro histórico da cidade de Lisboa, para além de aquilo se permitir que a alteração do conceito de obra profunda, que passou a ser considerada obra profunda por... responsabilidade técnica do responsável pela obra, pelo técnico que faz a obra, como sabe, naturalmente é pago pelo proprietário da obra. Isto também permitiu que houvesse uma investida muito grande sobre as pessoas anteriores aos contratos em 1990. Mas qual é o problema? Há aqui uma outra realidade que de facto já foi aqui aflorado, que é preciso dizer. Nós temos uma nova realidade que é a pressão dos negócios à volta do turismo. O turismo é muito importante para este país, cria muito emprego, cria coesão social, mas tem que ser naturalmente também regulado. O que é que acontece? O alojamento local passou a ser um grande negócio. E como está completamente desregulado, naturalmente sobre os centros históricos da cidade, e no caso concreto de Lisboa e na freguesia que eu represento muito em particular, esta própria possibilidade que os proprietários têm de poder colocar as suas casas no alojamento local, tem induzido a que os tais contratos posteriores a 1990 não sejam sistematicamente renovados, de pessoas que já lá viviam há 20, 25 anos, portanto, que iam sendo... Qual é, naturalmente, eu revejo-me, estou de acordo, qual é a expectativa legítima de qualquer proprietário? É que o seu inquilino lhe pague a renda a tempo e horas. Bom, são estas pessoas que sempre pagaram a renda a tempo e horas, que agora estão a receber, algumas já lá vivem 20, 25 anos, também já têm uma certa idade, estão agora a receber cartinhas, o seu contrato que não vai ser renovado tem que ser embora. E, portanto, nós estamos aqui numa situação... E como é que se resolve esse problema? Uma vez que, de facto, há um aumento do valor das rendas... Para já regulando o alojamento local. Como? Regulando o alojamento local. Eduardo Miranda reconhece... Está mais restrito ou concentrado em 4 freguesias. E, portanto, é a grande razão, Dr. Miguel Coelho, porque as pessoas
são desalojadas, é porque as casas são reservadas para o alojamento local. Esse é um grande erro. Esse é um dos grandes erros. Esta é a grande razão, se o doutor diz isso, é? Sim, claro, as pessoas são empurradas para fora e, portanto, se tecnicamente a palavra despejo pode não ser rigorosa do ponto de vista da interpretação jurídica, a verdade é que acaba por ser um despejo. As pessoas são empurradas para fora. E como é que se resolve esta situação? Então, Ora bem, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, o que aliás é espantoso, que ele diz aqui que representa a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, mas também é deputado no Parlamento. E assinou precisamente mas ele é o Presidente da Junta, ele chama o Presidente da Junta, não é? Este diploma, em nome do Partido Socialista, que diz expressamente que decreta uma suspensão de todos os despejos nos contratos de arrendamento com mais de 65 anos, basta estejam há 15 anos no locado. Isto nem no tempo de Vasco Gonçalves. Portanto, ou seja, mas nós legislamos no Parlamento para todo o país. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Isto é que eu pergunto. Só um momento, foi interpelado Miguel Coelho. Se citamos governantes anteriores, temos que chegar ao Dr. Oliveira Salazar, que foi quem congelou as rendas. É verdade. Mas ele não suspendeu despejos. Já agora, mas ele não suspendeu despejos. Mas aquilo que... Não era necessário suspender os despejos naquela altura. Agora, se... Eu queria dizer assim, vamos lá ver. Se o Parlamento está a discutir um pacote legislativo para apresentar uma nova lei do arrendamento urbano e novas políticas de habitação, onde vai discutir propostas do Governo, propostas do Partido Socialista, propostas do Partido Comunista, propostas do Bloco de Esquerda e, recentemente, propostas que o CDS apresentou, só o PSD que não apresentou propostas, salvo erro, também, ultimamente, também apresentou, é justo e natural que, enquanto se discutem estas novas alterações legislativas, se parem com os despejos. E esta é a minha posição, porque eu tenho pessoas com 80 anos na minha freguesia que têm ordem de despejo. E não sei por carga d'água é que isto aconteceu, mas têm ordens de despejo. Mas sabe o que é que vai acontecer? Eu vou-lhe explicar, Adolfo Mesquita Nunes, eu vou-lhe explicar. Porque algumas, incautamente, não responderam às cartas, nem sequer perceberam as cartas que receberam no tempo do seu governo, se aceitar... Isto já foi apreciado por um muitas provas. Está aqui um senhor, já foi apreciado por um tribunal. Está aqui um senhor já foi apreciado por um tribunal. Eu só pergunto isso. E, portanto... Está ali um senhor, o realizador, não sei se consegue apanhar, está logo ao pé da Câmara que está... Mas, portanto, vou explicar. Não vale a pena agora, o Sr. Correia, não vale a pena. Ele não tem microfone, não tem microfone. Aquilo que eu queria dizer era o seguinte: houve muita gente que incautamente não respondeu às cartas. Porque uma pessoa idosa, que entretanto até já vive só, a maior parte delas, morreu uma das pessoas do casal. Infelizmente a vida hoje é muito ativa, os filhos já lá não moram, só vão ver os pais de vez em quando. Recebe uma carta guarda fechada na gaveta, até chegar a alguém que leia a casa, leia a carta. E entretanto o mês foi-se e ele já está no novo regime do contrato. Há casos destes. Claro que há casos destes. Há casos destes. Isso está previsto na lei. Há pouco, quando lhe lancei a pergunta, é porque, a partir de agora, são as juntas de freguesia que vão ter também que identificar os edifícios devolutos, não é? Os edifícios do Estado, sim, ou que estejam abandonados. A fazer esse trabalho. Mas era importante, apesar de tudo, dizer aqui, eu queria só um esclarecimento, que ao bocado não terminei. Eu, quando propus uma moratória sobre os despejos, é até haver uma nova legislação. Depois, naturalmente, a legislação determinará as condições em que pode ou não pode haver despejo. Portanto, mas eu não tenho nenhum receio em afirmar a minha posição pessoal. Como, aliás, acontece em muitos outros países europeus democráticos. Nenhuma pessoa com mais de 65 anos, desde que ganhe, não tenha rendimentos superiores aos 5 RMNAs, poderia ser despejada, em minha opinião. Acontece isso noutros países civilizados, neoliberais, etc. E tal. Não é isso que vai acontecer, porque eu sou uma minoria, mas eu acho que não devia ser. Mas é isso que vai acontecer. Em segundo lugar, sobre o alojamento local, há duas boas propostas na Assembleia da República. Não são até subscritas pelo meu partido, uma do Partido Comunista e outra do Bloco de Esquerda, mas o PS também tem uma decisão política sobre o alojamento local, que é, porventura, a proposta mais liberal que possa haver, que esta atividade seja regulada pelos municípios, permitindo aos municípios, não quer dizer que o tenham que fazer obrigatoriamente, criar cotas por bairros se assim acharem que não convém ter mais alojamento local. E eu explico porque é que isto é necessário. Porque todos nós defendemos o turismo e todos nós reconhecemos a importância que o turismo tem para a economia nacional.
Mas o turista, quando viaja, quer conhecer a cultura local, quer conhecer quer lidar com a autenticidade. E se nós privarmos a nossa cidade da sua própria autenticidade, também vamos perder valor económico. Muito bem, portanto, cotas também é decretadas pelos municípios. Se assim acharem necessário. É o que eu estou a propor. Que é evidente o Algarve.